Olá, meus amigos, professores, educadores, gestores dos municípios parceiros do Sistema de Ensino Unifev. A gente vai dar início a mais uma live do ciclo de formações que a gente está tendo durante o ano todo, vários temas relevantes para contribuir com a tua prática. Hoje vamos falar sobre indicadores de avaliação na educação infantil. Olha que tema de extrema relevância, né? Para que você possa ter critérios claros para a gente avançar, sempre pensando no melhor para as crianças. Vou convidar aqui para a tela minha amiga, companheira de trabalho, Tainá Carmona. Oi, Tainá, tudo bem? Oi, Anderson, tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Hoje a gente vai falar sobre indicadores de qualidade na educação infantil. Tema de extrema relevância, né? Assim como todos os outros que a gente está trabalhando aqui, estou muito feliz com o feedback dos nossos parceiros, né, do sistema de ensino, mas hoje é uma coisa que é muito cara a mim, a gente pensar sobre critérios claros para a gente avançar em termos de qualidade nessa etapa de ensino que é tão importante. Com certeza, Anderson. Olá, queridos parceiros do Sistema de Ensino Unifev. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, Anderson, gostaria de agradecer, como você disse, a participação de todos. Estamos muito felizes com o retorno que os municípios têm nos trazido sobre os temas que vem sendo trabalhado aqui no sistema. Então, gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram presentes na live. Na live, o tema alfabetização e letramento, e também a presença dos pais e responsáveis na semana anterior, com o psicólogo Rafael Gianotti, que conversamos a importância dos limites e do amor na infância. E hoje, como o Anderson já comentou com vocês, estamos iniciando mais uma formação com um tema muito importante, e não só para a escola, né, Anderson, mas para toda a comunidade, que é a elaboração de indicadores da qualidade na educação infantil. A gente vai apresentar para vocês alguns caminhos importantes, né? Existe um documento norteador do Ministério da Educação que nos guia, né, no sentido de criar mecanismos, né, o formato dessa avaliação e os mecanismos para identificar, né, os elementos que constituem, né, a qualidade na etapa de educação infantil. Então, vou projetar aqui os slides e a Tainá vai dar início à formação e a gente vai fazendo aquele bate-bola, né? É importante que vocês participem também por meio do chat, deixem as suas impressões, os comentários, é importante para a gente o feedback que vocês têm, né, a respeito das nossas formações e dos temas, né? Se você tem uma ideia sobre aquilo que a gente está dialogando aqui, compartilhe. Tenho certeza que essa via de mão dupla vai ser importante para que não só as informações venham a partir de mim e da Tainá, mas também essa rede de colaboração seja relevante entre vocês, né, professores que atuam, né, lá no chão da escola. Com certeza, Anderson. Então, vamos iniciar a apresentação dos nossos slides. Pode passar mais um, por gentileza. Isso, pode passar. Então, os tópicos que nós vamos discutir na live de hoje são a qualidade na educação infantil, próximo, como utilizar os indicadores da qualidade na educação infantil, o que são esses indicadores e as dimensões, né, de indicadores da qualidade da educação infantil. Então, como todos sabem, a educação infantil no Brasil vem registrando muitos avanços, principalmente nos últimos 10 anos. A principal podemos sinalizar a antecipação do ensino fundamental, que agora inicia-se com 6 anos, que antigamente iniciava-se com 7, e também a educação infantil como a primeira etapa obrigatória para todos. Então, espera-se que as crianças com 4 anos já estejam matriculadas na primeira etapa do ensino infantil. E para que todos tenham esse direito, para que esse direito se concretize como planejado e esperado, é preciso que as creches e as pré-escolas do nosso país, que agora fazem parte integrante dos sistemas educacionais, garantam um atendimento de boa qualidade, não é mesmo, Anderson? Exatamente.
vemos aí um incremento em termos de investimento na educação infantil, a partir do momento que ela foi reconhecida como uma etapa da educação básica, né? De algumas décadas para cá, a gente vê esse avanço. Programas como Pró-Infância, né, que constrói, né, em parcerias com os municípios, instituições, né, unidades escolares, com uma arquitetura específica, né, para atender as demandas aí dessa etapa de ensino que é tão peculiar, né, olhando para os bebês, olhando para as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, e favorecendo os espaços de aprendizagem adequados a cada faixa etária. E a partir desse procedimento, né, desses mecanismos, dos investimentos, dos recursos, cabe aos profissionais de educação, pessoal que lida nessas instituições, a pontuarem aqueles elementos, as dimensões, né? Já utilizando um termo aí próprio desse documento, eu vou pedir para o Douglas dar mais um clique, por gentileza, esse documento importante para que a gente possa ter uma visão clara de todas as dimensões que englobam, né, um trabalho de qualidade. Com certeza. Então, nós vamos trabalhar e falar desse documento tão importante que foi disponibilizado pelo MEC em 2009. Pode passar mais um slide, por gentileza. Então, nós vamos... Ressaltar, né, Tainá, 2009, alguns profissionais desconhecem a existência desse documento. Isso não pode ocorrer. Nós precisamos conhecer tudo aquilo que o Ministério da Educação fornece em termos de legislação e também de instrumentos para que a gente possa favorecer o trabalho dos educadores, dos professores, da equipe gestora da unidade escolar. Então, esse bate-papo aqui não é direcionado para gestores apenas. Quem vai ser os atores do processo de avaliação, a gente vai falar mais sobre isso, desculpa se eu estou adiantando você, Tainá, mas é só para a gente bater bastante nessa tecla. Sim. Quem que são os atores da educação infantil? São todos envolvidos, né? Desde as crianças, a família, principalmente, a comunidade, as crianças, né, os educadores, os técnicos de suporte na educação infantil, professores, coordenadores e os gestores das unidades. Então, todos esses atores são importantes, são sujeitos dessa instituição e precisam olhar para a melhoria dela, né? Pensando em mecanismos para que possa favorecer a visibilidade de itens que precisam de uma maior atenção, aquilo que está indo bem, mas a gente precisa manter as ações de engajamento para que aquilo continue indo bem. Então, quando se fala em avaliação de qualidade, a gente não fala só numa esfera de quem gere as coisas, né? O diretor da escola ou a secretaria de educação. Não, são todos envolvidos. Então, se você é um educador, um professor, veja, né, fique atento àquilo que a gente vai demonstrar hoje para vocês, apresentar para vocês hoje, e participe ativamente desse processo de melhoria. Com certeza. Então, para iniciarmos esse bate-papo, trouxemos alguns questionamentos, reflexões iniciais. Então, vamos pensar, como deve ser uma instituição de educação infantil de qualidade? Como essa escola deve estar estruturada? Quais são os documentos que ela precisa ter de fácil acesso? Quais são os critérios para se avaliar a qualidade de uma creche ou de uma pré-escola? Próximo. E como as equipes de educadores, os pais, as pessoas da comunidade e as autoridades responsáveis podem ajudar a melhorar a qualidade das instituições de ensino infantil. Então, o Anderson adiantou que realmente, às vezes, não é só a criança e o professor que se faz numa escola, uma educação. Todos têm que estar envolvidos, pais, mães, diretores, coordenadores, supervisores de ensino, para que a gente consiga alcançar essa qualidade que a gente almeja. Então, próximo. Pode passar. Isso, pode passar mais, fazendo um favor. Isso, pode passar tudo, Douglas, que a gente vai conversando. Isso. Aí, tá bom. Então, não existe resposta única para essas perguntas.
A definição de qualidade depende de muitos fatores que vocês também já conhecem, que a gente precisa sempre ressaltar aqui. E quais são esses fatores? Os valores nos quais as pessoas acreditam. Então, os valores, eles precisam, apesar de ser valores diferentes, eles precisam estar alinhados. As tradições de uma determinada cultura, os conhecimentos científicos sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem, o contexto histórico, social e econômico na qual aquela escola se insere, e no caso específico da educação infantil, a forma como a sociedade define os direitos da mulher e a responsabilidade coletiva pela educação das crianças também são fatores relevantes. Por isso, né, que nós estamos falando desse documento, que nós vamos falar dele durante a live toda. Desse documento foi construído e distribuído em 2019 pelo MEC, que teve o objetivo de auxiliar as equipes que atuam na educação infantil, juntamente com as famílias e pessoas de toda a comunidade, a participar de processos de autoavaliação de qualidade de creches e pré-escolas. Mas como isso ocorre? É uma autoavaliação que servirá como instrumento que ajuda a todos os envolvidos na escola, como o Anderson disse, escola, família, comunidade, a encontrar caminhos que respeitam os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir uma sociedade mais democrática. E como que é feito esse diagnóstico, Anderson? Então agora o Anderson vai falar um pouquinho para vocês sobre esse diagnóstico. Como a gente pode fazer esse diagnóstico? Pode passar, por favor, Douglas. Então, diagnóstico, nós temos alguns aspectos a serem considerados, né? Primeiro, os direitos fundamentais. Então, todos nós, educadores, sabemos da relevância, né, de garantir, né, os direitos humanos. Nós somos das humanidades, nós somos das ciências sociais e não lidamos com máquinas, né? Lidamos com pessoas e cada uma carrega consigo uma história, valores, princípios, e você tem, né, você educador, você gestor, tem a matéria-prima mais preciosa do mundo em mãos para você trabalhar, que são vidas humanas. Então, os direitos humanos devem ser considerados nesse processo de diagnóstico, tá? Então, como a Tainá sinalizou no slide anterior, sobre os valores, né? Você conhece a missão da sua escola? Toda escola tem uma placa lá, ao lado da placa de inauguração, tem lá a missão. Algumas escolas vão além, tem os valores, os princípios. Você conhece? Às vezes passa desapercebido, a gente chega para trabalhar, né, e a gente nem lê, para saber, né, qual é a missão, quais são os valores que são defendidos para aquela unidade escolar. E você, como parte integrante dessa equipe, deve conhecer de cor e salteado isso para poder fazer o seu melhor no seu cotidiano. Então, o diagnóstico, ele parte, né, dos direitos fundamentais, né, os direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, que nasce lá atrás, né, no meados do século XX, a partir, né, de um movimento importante que nós tivemos aí no mundo, né, a Organização das Nações Unidas trouxe, né, discussões em várias partes do mundo para a gente ter, né, a Carta dos Direitos Fundamentais. E a gente precisa garantir isso na educação, né? E depois nós temos a valorização das diferenças de gênero, diferença étnico-racial, religiosa, cultural e relativas às pessoas com deficiência também. Então veja, nosso país ele é muito diverso, né? Nós temos aí culturas, diferentes culturas interagindo entre si, diferentes religiões, né? Diferente de alguns países europeus que a coisa é toda meio que parecida, né? Aqui no Brasil não. Possivelmente lá você atua numa escola do estado de São Paulo, você recebe alunos que vêm do norte, nordeste do Brasil, e esses alunos carregam consigo uma história muito bonita, né? Que é expressa por meio do seu sotaque, do seu modo de expressão, né? Do seu repertório cultural em termos de alimentação, em termos de brincadeiras, isso tudo é expresso no teu cotidiano. E aí? Teu olhar para esse aluno deve ser um olhar de estranhamento?
só porque a cultura dele é manifesta de uma maneira diferente da sua. Se a gente não tomar cuidado, isso pode ocorrer. Então, o diagnóstico ele deve partir também de valorizar as diferenças. A valorização, esse termo de valorização é olhar para a cultura do outro, para a religião do outro, né, com respeito, principalmente. Tá? Fundamentar a concepção de qualidade na educação em valores sociais mais amplos, como respeito ao meio ambiente, ao desenvolvimento de uma cultura de paz e a busca por relações humanas mais solidárias. Isso tudo está sendo contemplado no documento importante, que a gente vem dialogando aqui sempre, que é a BNCC. Lembra lá os direitos de aprendizagem, né? Os campos de experiência, tudo isso, se você olhar bem, você vai perceber que existe lá mecanismos importantes que evidenciam o trabalho do educador frente ao respeito ao meio ambiente, à cultura de paz, às relações humanas, à interação, à brincadeira, o desenvolvimento infantil e assim por diante. Então, é fundamental a concepção de qualidade em relação a tudo isso, tá? Não pensar apenas a relação estrita ali, né? Você e seus alunos, você e seus pares, né? Seus companheiros de trabalho. Não, nós como os educadores, nós temos que pensar nos valores sociais em um âmbito maior. Nossas relações, por mais que sejam simples, mas simples é no sentido do que tem que ser, né? Não de simplório. Simples é aquilo que tuas relações vão dar, né, margem ao desenvolvimento de elementos mais importantes. Então, essa valorização, em termos de contextos mais amplos, que é pensar no meio ambiente, pensar nas relações humanas mais solidárias, partem dali, dessa relação que ocorre no cotidiano da tua sala de aula, do berçário, né, das relações ali que ocorrem também na sala dos professores. E pensar sobre a legislação educacional brasileira, né, sobre as finalidades da educação. Nós temos aí a Constituição Federal, a LDB, fora as portarias, resoluções, né, do MEC, do Conselho Nacional de Educação. A gente precisa estar por dentro de tudo isso. Conhecer que existem outros mecanismos para efetivar um processo educacional democrático. Saber a existência aí no teu município dos conselhos municipais. Conselho Municipal da Educação, por exemplo, tem decisões que não partem apenas da Secretaria de Educação, né? Ela precisa de um suporte, precisa dar voz aos atores que estão lá na sala de aula, né, no chão da escola. E dialogar com o conselho é muito importante também. E a gente vai buscando mecanismos para que se efetive, né, os investimentos necessários, né, as transformações necessárias que a gente quer enxergar lá na unidade escolar. Exato. Mais um aqui, né, Douglas? Vou finalizar aqui, depois a Tainá pode fazer um catado geral. Os conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento infantil, a cultura da infância, as maneiras de cuidar e educar a criança pequena em ambientes coletivos e a formação dos profissionais de educação infantil. Vocês estão aqui presentes nessa live, vocês estão participando do processo de formação. Isso é muito importante, né? Nós temos que ter em mente aquilo que a BNCC prega também. Estudar para o resto da vida, aprender para o resto da vida. E não precisa ser por meio de fazer uma graduação atrás da outra, uma pós atrás da outra, não é isso. É ler bastante, é se fundamentar, porque o trabalho na educação não deve partir do senso comum. Ele deve partir dos conceitos atrelados à teoria. E eu lamento muito quando alguns profissionais de educação comentam, né? A teoria é uma coisa e na prática é outra. Teoria, o papel aceita tudo. Pessoas que externalizam isso, talvez não se apropriaram do real sentido da teoria. A teoria nasce da prática. A teoria nasce de observações sobre as relações humanas. É que às vezes na área das humanidades, das ciências sociais, a gente não consegue visualizar isso porque é uma das áreas mais complexas que existe, né? E a gente precisa fundamentar nossa prática, seja com bebês, seja com crianças maiores, seja com adolescentes, seja no ensino superior, seja com gestão de pessoas, a partir da ciência. A educação é uma ciência.
E nós, como profissionais de educação, a gente tem que defender a evolução dessa ciência. E a partir do momento que você executa teu procedimento a partir do senso comum, a partir daquilo que você acha, você não está muito bem fundamentado. Então, adquirir conhecimento científico, estudar, trocar, compartilhar, e você tem o privilégio de viver na era da informação e possivelmente você tem no teu bolso aí uma janela para o mundo, né? Você tem um smartphone no teu bolso que te possibilita muitas leituras, muitos vídeos, muitos tutoriais que vão favorecer o teu desenvolvimento profissional. Então, a gente tem que deixar de lado um pouquinho, né, nossa zona de conforto e buscar fundamentar todo o trabalho a partir de concepções. E nós temos concepções clássicas, né, na área da educação que a gente precisa se apropriar. Seja uma vertente da epistemologia genética, de Jean Piaget, seja uma vertente da pedagogia histórico-cultural, de Vygotsky, ou de Vallon, ou de Dewey, né? A gente precisa fundamentar. Você escolhe, existem várias vertentes, escolhe aquilo que você começou a aprender lá na graduação, talvez você tenha uma pós-graduação, aprimorou esses conhecimentos, mas isso não basta. A gente precisa aprender para o resto da vida. Lifelong learning, né? Já dizem os norte-americanos, né? Aprender para o resto da vida, e isso é a filosofia da BNCC, como já disse anteriormente. A gente precisa internalizar isso para que a gente possa levar isso para os nossos alunos também. Ótimo, Anderson. E isso que você acabou de dizer é um indicador também desse documento que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, essa Estou dando alguns importância. spoilers aqui, né? Mas é isso mesmo, essa busca pelo conhecimento, essa atualização, faz parte, sim, da BNCC, de todos esses documentos que são elaborados e disponibilizados para todos os municípios, partem desse princípio, que o professor continue se atualizando, Sim. trazendo informações novas para os alunos, e é isso mesmo. E não é só porque consta nesses documentos oficiais, né? Sim. Não é porque consta. Isso tem que surgir do teu sentimento de querer se aprimorar, evoluir, em termos de ser humano, né? E faz parte da nossa missão aqui na Terra, né? Sim. Buscar evolução sempre. A evolução intelectual favorece outros campos da tua vida, né? A evolução espiritual também. Então, busque conhecer, conhecimento. Cuidado quando você tem muita certeza das coisas. Né? Pessoas que têm muita certeza das coisas são pessoas que não buscam o conhecimento, porque o conhecimento é uma... A gente vai se aproximando, né? Quando a gente vai lendo, né, diferentes vertentes, a gente vai se aproximando do entendimento de quanto mais a gente mais estuda, mais consciência daquilo que a gente não sabe, a gente vai tomando. Então, isso não é para te desmotivar, não, tá? Pessoal que está nos ouvindo. Quanto mais você estuda, mais você toma consciência das limitações que o ser humano tem. E isso é bom, é importante, porque esse é o combustível para que você busque permanecer em constante formação, né? Então, já dizia Paulo Freire, né, comemoramos o centenário desse grande educador há pouco tempo, somos seres inacabados, a gente precisa estar em constante formação. E a formação, ela parte do quê? Das trocas. A troca que você tem com páginas do livro, a troca que você tem por meio de uma interação digital, que nós estamos vivenciando agora, as trocas que você tem com teu colega de trabalho. Leu uma coisa interessante, viu alguma coisa interessante, né? Compartilhe com ele, né? No teu cotidiano, ou mande no grupo da escola. Olha, eu li essa matéria, eu vi essa live. Isso a gente vai criando uma rede de colaboração importante e vai evoluindo, né? Juntos. É isso que a educação precisa. Esquecer o senso comum e partir para uma fundamentação do trabalho a partir da ciência. E assim a gente vai revelando muitas mazelas que a educação carrega, né? Muitas raízes amargas de pessoas que às vezes não têm uma fundamentação e acabam tomando frente de algumas atitudes, decisões. E a gente tem que deixar isso de lado e fazer o melhor, porque o maior beneficiário de tudo isso, né, da tua evolução, é teu aluno. E a partir do momento que você faz o melhor para ele, você está contribuindo para uma sociedade melhor também. Pode passar, Douglas, por favor.
E o que são os indicadores, né? Então, esse print é do material que a gente já apresentou para vocês, do Ministério da Educação. Os indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. Por exemplo, para saber se uma pessoa está doente, usamos indicadores como febre, dor, desânimo. Isso são indicadores. Para saber se a economia do país vai bem, usamos indicadores de inflação, taxa de juros. A variação dos indicadores possibilita constatar mudanças. Então, se a febre baixou, a pessoa está melhorando. Se a inflação baixou, né, diz que a economia está melhorando. Então, aqui os indicadores apresentam a qualidade da instituição de educação infantil em relação a importantes elementos da sua realidade, que são as dimensões. Pode passar, Douglas. Isso, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês como devemos utilizar os indicadores da qualidade da educação infantil. Como eu sempre digo para vocês, assim como a apostila, também não existe uma forma única para todos os usos dos indicadores da qualidade na educação infantil. Não podemos vê-lo como uma receita pronta e acabada de bolo. Ele é um instrumento flexível que pode ser utilizado de acordo com a criatividade e a experiência e a realidade também de cada escola de educação infantil. Hoje, eu e Anderson estaremos apresentando para vocês algumas sugestões para a sua aplicação. Então, ele é um instrumento que foi elaborado com base em aspectos fundamentais para a qualidade da educação infantil, e eles apresentam 7 dimensões sobre essa qualidade, que são planejamento institucional, multiplicidade de experiências e linguagens, as interações, a promoção da saúde, espaços materiais e imobiliários, a formação e condições de trabalho das professoras e dos demais profissionais que estão envolvidos dentro da escola, e a cooperação e troca com as famílias e participação da rede de proteção social. Então, o Anderson vai explicar melhor sobre como realizar essa avaliação, e vocês vão ver que as dimensões podem ser demonstradas por meio de indicadores. Cada indicador é avaliado após o grupo responder uma série de perguntas, e as respostas permitem à comunidade avaliar a qualidade da escola. Então, quanto àquele indicador, para facilitar a avaliação, sugere-se que as pessoas atribuam cores aos indicadores. O Anderson vai explicar isso para vocês também. E normalmente elas utilizam as cores verde, amarelo e vermelho, como se fosse um semáforo mesmo. Então, se a situação é boa, coloca-se a cor verde. Se é média, a cor amarela, é algo que precisa de uma atenção. E se é ruim, né, eles colocam a cor vermelha. Então, agora o Anderson vai explicar como pode ser conduzida essa avaliação, passo a passo mesmo, da aplicação dessa autoavaliação dentro de uma instituição de ensino. Pode passar? Pode passar, Douglas. Isso. Então, como conduzir a avaliação? Então, hoje, né, o próprio documento dá algumas sugestões para vocês, mas nada impede uma boa pesquisa sobre métodos inovadores, metodologias ativas, né, de participação em reuniões, né, como o Word Café, e tantos outros. Então, a intenção é que você tenha um coordenador para essa reunião, né, e você realize um momento onde você vai agrupar os profissionais que atuam na unidade escolar e também integrantes da comunidade, pais responsáveis pelas crianças, né? Pessoas que fazem parte de instituições ali próximas à unidade escolar também, instituições filantrópicas, associação de bairro. Por quê? Todas essas associações, né, instituições, elas estão interessadas no futuro daquele bairro, daquela comunidade. E o futuro está na mão das crianças que são atendidas na unidade escolar. Então, é um processo de mapeamento. Quais são as pessoas importantes para estarem ali conosco nesse momento da avaliação? Então, você realiza um convite formal, né?
para que essas pessoas estejam aí na unidade escolar, um dia, em horário, né, pré-determinado, e faça a reunião. Né? Pesquise sobre modelos de reunião dinâmicas, para que você motive, né, as pessoas a estarem ali, né, a se engajarem na contribuição da avaliação das dimensões. Tá? Então, você precisa desse coordenador, não necessariamente é o coordenador da escola. Pode ser um professor que exerça bem sua liderança, né, na escola, na comunidade. Pode ser o diretor, por que não? Então, vocês têm que fazer essa definição. Tá? O coordenador do grupo de trabalho, né, um mapeamento de quem será convidado para participar desse momento de avaliação. E no processo ali da reunião, vocês conduzirem, né, a partir de grupos de trabalho. Pode passar, por favor, Douglas. A Tainá já comentou sobre, então nós vamos reforçar o modelo, né, de avaliação, né, a ficha, tem uns campos que são umas bolinhas, para vocês pintarem mesmo, tá? Então, uma analogia, né, com o semáforo, né? Então, sinal verde, que as coisas estão indo bem, né, estão num bom caminho, né? Então, a gente precisa continuar nesse caminho, né? Não precisa ter uma grande atenção em termos de grandes transformações naquilo que está dando certo, tá? Então, o grupo avaliou que essas ações, atitudes, situações existentes, que existem, estão consolidadas na instituição, né, e deverá atribuir a elas a cor verde, indicando que o processo de melhoria da qualidade já está num bom caminho. Se a instituição de educação infantil verificar que atitudes, práticas, situações ocorrem de vez em quando, mas não estão consolidadas, o grupo deve atribuir a cor amarela. Isso indica que merece um cuidado, uma atenção. Caso o grupo avalie que atitudes, situações, ações não existem na instituição, não são praticadas, atitudes, ações e situações que são focadas na melhoria ali da instituição, né? Vai atribuir a cor vermelha, tá? Isso significa que a situação é grave e merece providências imediatas. Existem algumas perguntas no formulário que a gente vai apresentar para vocês que são para realidades específicas. Então, por exemplo, povos indígenas ou população do campo. Se não for sua realidade, basta ignorar essas questões, tá? Elas não devem ser preenchidas no momento da avaliação. Pode passar. Um outro elemento a ser considerado. Algumas questões são relacionadas aos bebês. Então, nós temos aí, na educação infantil, duas faixas etárias mais importantes, duas categorias de faixas etárias mais importantes, que é a questão dos bebês, né, e crianças bem pequenas, e a pré-escola. Então, a creche e a pré-escola são uma etapa de ensino que tem essas duas características, né, bem marcantes. Então, alguns elementos são focados nos bebês. Outros elementos são pensados para as crianças maiores. Então, uma coisa que vocês vão notar também nas questões do formulário é que isso é considerado. Então, você tem que ter esse olhar. Senão, a resposta, se for uma questão focada nas crianças maiores, você pensar na realidade do berçário, não vai ser adequado, né? A resposta não vai condizer à realidade. Quer comentar algo, Tainá? Isso, Anderson. E até mesmo no documento, essa questão das faixas etárias, ela vem sinalizada de outra cor, então é fácil identificar. E eles citam lá no documento que são perguntas relacionadas aos bebês e também eles trazem de outra cor para fazer essa diferenciação. Então é um documento super fácil, gostoso de ler, não é difícil. É um documento bem objetivo e dinâmico. Perfeito. Pode passar, por favor. Então, avaliação e atribuição de cores nos grupos de trabalho. Então, a gente vai falar sobre o passo a passo, tá? Só volta 2, Douglas, por favor, que esse tem um pouquinho mais de texto. A gente quer deixar bem claro de como fazer, para que vocês se sintam motivados. Isso é uma atividade obrigatória? Não é. Ninguém obriga vocês a fazerem.
mas é uma atividade relevante, pertinente? Muito. Então, aproveite, né, o finalzinho desse ano. A pandemia ensinou muito para vocês, né? Trouxe conhecimentos que vocês não tinham anteriormente. Não estou falando só no uso de tecnologia, estou falando no uso da tua inteligência emocional, no uso das tuas interações com a tua equipe de trabalho. Em 2022, nós teremos uma realidade, né, de voltar à vida normal, né, voltar com as crianças, né, se tudo correr bem, se Deus abençoar, 100% na escola, e, né, vamos estar preparados para isso, evoluir em termos de qualidade na educação infantil. Então, esse instrumento vai ser muito relevante para que vocês possam planejar 2022 para frente, uma nova vida, né? Muitos municípios estão com prefeitos, né, no seu primeiro ano de mandato, 2021. Aproveite o momento. Chegar até o gestor maior da tua cidade com um relatório a partir de uma avaliação bem realizada, você conquista as coisas, né? Lembra? Fugir do senso comum. Ah, preciso daquilo outro. Qual a justificativa? Às vezes não está claro para você a justificativa. A partir do empreendimento de um processo de avaliação formal, né, como a gente está sugerindo para vocês realizarem a partir dos indicadores, vocês terão um relatório de avaliação substancial em mãos. E aí, né, início de governo, né, um novo governo municipal, vocês conseguem aí avançar em muito a partir do momento que a governança municipal está planejando os próximos 3 anos de governo, né, e olhar para a educação, os investimentos na área da educação de uma forma mais sistematizada. Isso é importante, tá? Então, realizem esse movimento, né, esse programa aí, talvez lá finalzinho do ano, dezembro esteja tranquilo, né, com as crianças estão indo, né, um volume de crianças menor estão frequentando as escolas, né, na realidade que eu conheço, não sei exatamente como que é a realidade de todos os municípios parceiros, mas é o momento, né, talvez vocês tenham espaços importantes aí para sentar e dialogar e efetivar essa avaliação. O coordenador se apresenta ao grupo, informa que tem atribuição de cuidar para que todos falem, a democracia, todos devem se expressar, e para que a discussão ocorra no tempo previsto, né? Estabeleça critérios, né? Então, quanto tempo vai durar essa avaliação, né? Verifica se todos entenderam como será o trabalho, avalia quanto tempo o grupo terá, em média, para discutir cada indicador com um conjunto de perguntas. O coordenador é responsável por buscar a solução das dúvidas do grupo. Próximo. O coordenador apresenta o relator do grupo, que é uma outra figura importante, é quem vai registrar, colocar no papel, né, as discussões, né, tudo que foi colocado, expressado, para que, né, nós tenhamos, né, um quadro síntese sobre o resultado da discussão que vai ocorrer numa plenária. Tá? Pode passar. O coordenador informa que basta estar atento para ouvir e participar da discussão. Então, é um momento ali de diálogo para que elementos sejam expostos, né, acerca daquela dimensão que daqui a pouco a gente vai detalhar, desculpa, para vocês. Próximo. Inicia-se pela leitura do texto que introduz a dimensão. Em seguida, lê-se um indicador e as perguntas que o acompanham. Pode passar todos, Douglas. Feita essa leitura, o grupo discute e responde a primeira pergunta e atribui uma cor a ela, e depois a segunda e assim por diante, até todas as perguntas relacionadas àquele indicador sejam contempladas. Após terminar a avaliação e atribui cores a todas as perguntas do primeiro indicador, o grupo faz discussão e atribui cor ao primeiro indicador. Nós temos aí indicadores, tá? E nós temos subitens, né? Então, por isso que está falando aqui, que são perguntas que devem ser contempladas com as cores, e depois o indicador como um todo vai receber uma cor, tá? A partir dessa média que foi verificada em todas as perguntas que o compõem.
O grupo passa, então, a tratar do segundo indicador do mesmo modo que fez com o primeiro. Quando todas as questões, né, dos indicadores tiverem recebido cores, a classificação verde, amarelo ou vermelho, o grupo terá terminado sua primeira tarefa e poderá ir até a plenária. Então, veja, você tem um montante, né, pode voltar, você tem um montante de pessoas ali, né, integrantes da APM, né, integrantes da equipe escolar, né, envolver todos, tá, todos os servidores, as pessoas que lidam com a limpeza da escola também precisam participar, tá? Os pais, lideranças da comunidade. E aí você subdivide isso em grupos, tá? Grupos de discussão. Por quê? Às vezes você tem lá um montante de 200 pessoas. Imagina fazer uma reunião de diálogo, de expressão com 200 pessoas. Acaba sendo impossível conduzir isso dentro de um tempo hábil, né? Então, subdividir em grupos menores, cada um numa sala, faz a discussão, e aí eles sinalizam aquilo que verificaram como estando ok, verde, precisa de atenção, amarelo, precisa de uma atenção emergente, que é o vermelho. E aí depois vai para uma plenária. Tá? Pode passar, por favor. Aqui nós temos uma estimativa de tempo necessário para avaliação e elaboração desse plano de ação. Tá? Então começa lá com uma apresentação da proposta para a comunidade, com explicações sobre a forma de trabalhar com os indicadores e a divisão do grupo. Isso tudo precisa de um planejamento prévio, tá? Então, a escola pode fazer isso, a equipe gestora, com integrantes ali das categorias educador, professor, equipe de apoio, né? E aí vocês deixam tudo isso preparado para o momento da ação em si, né? Que vocês vão receber essas pessoas externas também aí na escola. Tempo previsto de 30 minutos até 1 hora. Aquela explanação geral, tá? Depois nós temos a discussão das dimensões dos grupos, tempo previsto de 1 hora a 2 horas, né, para ser uma discussão de qualidade. A plenária, encontro de todos os grupos de trabalho para apresentação das discussões, identificação de conflitos e consensos quanto às cores atribuídas às suas ações, tempo previsto de 1 hora e meia a 2 horas. A definição dos problemas prioritários na plenária, tempo previsto de 30 minutos a 1 hora, total de horas utilizadas para discussão de 4 a 5 horas. Né? Então, veja, é um evento importante, vocês podem talvez combinar um sábado de manhã, né, conforme a disponibilidade de vocês, mas é um evento importante, né, que demanda, né, uma carga horária significativa, né, que vale muito a pena ser investido isso. A elaboração do plano de ação, aconselhamos que seja feito em um outro dia, né, leva de 3 a 4 horas. Tá? Isso tudo foi testado pelo Ministério da Educação e eles chegaram, né, a esse parâmetro, né, de carga horária dedicada para realizar o momento de avaliação com grupos, né, de uma forma democrática, e depois para que os resultados dessa plenária resulte em uma elaboração de um plano de ação. Não basta avaliar, a gente precisa ter depois, né, o que vai ser realizado, né, a partir dessa avaliação, né, um plano de trabalho. Instituições com mais de um turno podem propor uma discussão por turno também. Então, o pessoal da manhã, o pessoal da tarde, né, escola de educação infantil não tem ensino noturno, obviamente, então pode dividir assim para não ser um montante muito grande de pessoas, né. Então, cada turno faz a avaliação, depois o resultado desses 2 turnos podem ser compilados num único documento, que é o plano de ação, e depois ser direcionado. É o relatório de avaliação para depois ser compilado no mesmo plano de ação, porque as crianças que estudam de manhã e à tarde fazem parte de uma mesma instituição. Quer comentar algo daqui, Tainá? Não, ótimo, Anderson. É exatamente o que você falou. É demorado, porém vale muito a pena a gente parar. É um tempo que a gente precisa parar, conversar e definir os próximos caminhos que a gente precisa tomar para levar essa educação de qualidade para as crianças. Exatamente isso que você falou. É um tempo precioso e que vale muito a pena, não só para a escola, mas para toda a comunidade também. Que a Sim, gente vem falando investir. durante aqui a formação, com Isso, certeza, é investimento. investimento. E
A partir do momento que vocês, o novo, né, causa talvez um desconforto, mas a partir do momento que vocês realizarem a primeira vez, podem identificar que aquilo não foi tão trabalhoso assim, que foi muito significativo para a realidade da tua escola, e quem sabe isso incorpore ao teu cotidiano anual de ações, né? Começar todo ano com uma intervenção dessa. Veja só. E aí, aquilo que vai constar no teu PPP, né, o projeto político-pedagógico da escola, vai estar muito mais legitimado a partir de uma avaliação sistemática, a partir de critérios claros, né, pautados nas dimensões e indicadores. Isso é muito importante. A avaliação deve fazer parte do nosso cotidiano, em todas as esferas da nossa vida, né? Você avalia o tempo todo se a comida que você está fazendo está salgada ou está faltando sal, né? Se o tanque de gasolina do teu carro está vazio, né? Precisa abastecer. Então, constantemente a gente avalia situações. E a gente precisa ter critérios claros para que a avaliação sistemática ela ganhe um corpo importante que traga transformações, tá? Então, coisas que às vezes você não visualiza, mas estão ali, de alguma forma, trazendo aspectos negativos para a instituição escolar, para o andamento das coisas, tá? Mas as pessoas não estão enxergando, sabe? Sabe, Tainá, quando você vai na geladeira e está procurando um pote de margarina e você não encontra, mas está ali na tua frente, né? E a gente olha para todos os lados e encontra, né? Acontecia muito isso, minha mãe chegava e falava, ó, tá vendo aqui, tá enxergando? Ou aquela blusa no armário. São elementos que a gente passa de ser percebido quando a gente entra num fluxo de trabalho muito intenso, né? São coisas que passam desapercebidas. E na nossa era, né, a gente recebe muita informação de todos os lados. Isso atrapalha nosso processo de discernimento das coisas, né, nossa compreensão, nossa consciência. Então, a gente precisa criar o hábito de uma avaliação mais sistematizada, né? Para a tua vida mesmo. Uma agenda pode fazer toda a diferença quando você registra ali elementos para melhorar, né, a tua dinâmica pessoal, de trabalho. Então, a escola precisa incorporar isso para a prática dela também, né? Uma avaliação mais sistematizada, que eu acho que a gente vai avançar em muito, né? Se todas as escolas fizessem isso, né? Pode passar, Douglas. E aqui é um print, né, do, do caderno de orientações sobre o funcionamento da plenária, né, o processo de avaliação. Então, nós temos aí 7 grupos, 7 dimensões, e aí depois isso tudo vem para uma plenária, tá? Veja, aqui os grupos foram divididos por dimensão, tá? Se vocês tiverem disposição e todos os grupos analisarem todas as dimensões, nada impede. Claro que mais tempo vai ser investido nisso. Mas aqui o modelo sugerido é que grupos relacionados à dimensão 1, né, pessoas com mais, né, familiaridade com a dimensão 1, né, se direcione à sala do grupo 1 e contribua ali. 2, e depois, ao final, uma plenária, quando todos os grupos vão expor, né, o que está verde, o que está amarelo, o que está vermelho. E essa exposição pode sofrer alterações a partir de uma discussão mais ampla, e esse é o papel de uma plenária, né? Processos democráticos que nasceram lá na Grécia Antiga, né? Milhares de anos atrás, então, né, que são relevantes e que podem contribuir para o avanço aqui, né? A partir de diferentes vozes olhando para o mesmo objeto. E aquele objeto faz toda a diferença para a melhoria do andamento da escola. Algum comentário, Tainá? Não, Anderson. Ótima Então, colocação. vamos lá, então. Mais um, por favor. E aqui nós temos um modelo de plano de ação. Veja, as colunas, né? Dimensão, o indicador, os problemas, as ações, o responsável e o prazo. Ela é objetiva, ela é simples, porque tem que ser isso, tá?
Simples, lembra, não é simplório. Simples é porque é o que tem que ser. E atende muito bem seu objetivo. Veja, se a gente conseguisse aplicar isso nas nossas vidas, né? Todas as demandas que a gente tem para resolver seriam resolvidas de uma forma muito mais organizada. Então, aqui, para a escola, um ambiente complexo, com várias dimensões aí que a gente precisa olhar, né, organizado. Então, qual a dimensão, qual o indicador, qual que é o problema que foi visualizado, qual a ação que precisa ser mobilizada para solucionar aquele problema, quem vai ser responsável pela essa ação e qual prazo ele vai ter. Então, são critérios, é uma avaliação criteriosa, né? A gente tem que deixar um pouquinho de lado aqui o conselho do Zeca Pagodinho, né? Deixa me levar, o brasileiro adora isso, né? E estabelecer critérios, né? A gente precisa ter critérios claros, né? Para que a gente possa avançar, né? Fazendo as coisas, né? A educação, se a gente não tomar cuidado, a gente fica na fazeção, né? Fazendo as coisas acontecem, mas muita coisa pode passar desapercebido e aí a coisa estoura lá na frente. Quantos navios gigantescos, né, afundaram por conta de um furinho pequenininho no casco? Então a gente precisa adotar um processo de avaliação sistematizado para que a gente tenha claro os elementos. E são vários olhares sobre a coisa, né? São vários olhares. Não é só o olhar, às vezes, do diretor para aquilo, né? Ou só do professor. São vários. E essa troca social faz a gente visualizar algo que até então estava passando desapercebido por mim e a Tainá visualizou. E aí, né, aquilo, né, escancara e fala, nossa, realmente, a gente precisa, isso é um problema e isso precisa ser solucionado. Então, é um modelo simples, fácil de adotar, e a gente pode ter isso constando, inclusive, no PPP da escola. Seria maravilhoso se vocês conseguissem efetivar isso. Pode passar, Douglas? Isso, ótima colocação, Anderson. E quando você apresentou a tabela, e realmente é para ser simples e objetivo. Quando vocês forem preencher, coloca de acordo com as palavras de vocês. Não precisa ser um texto elaborado, que vocês precisam redigir com palavras difíceis, para que todos realmente tenham acesso, compreenda o que está sendo dito ali na tabelinha que o Anderson acabou de apresentar para vocês. Então, agora nós vamos apresentar as 7 dimensões e alguns indicadores também. Então, vocês vão sempre encontrar a dimensão, que é aquele tema geral, assunto geral, e depois vem os indicadores e também os subitens, que vocês vão ver. Então, a primeira dimensão é o planejamento institucional. Então, para que o trabalho realizado tenha condições de obter bons resultados, que o Anderson acabou de apresentar para vocês, é muito importante que todos tenham clareza a respeito dos objetivos da escola. Por isso que eu falei que tem que ser mesmo uma linguagem fácil de ser compreendida. Para que isso? Para que todos atuem de forma construtiva e coletiva. Então, toda escola deve contar com uma proposta pedagógica em forma de documento, ela tem que ser discutida e tem que ser elaborada por todos, a partir do conhecimento da realidade daquela comunidade. E tem que mencionar os objetivos que todos querem atingir com as crianças e também os principais meios para alcançá-las. Então, a proposta pedagógica não deve ser apenas um documento que se guarda ali na prateleira. Eu achava muito engraçado quando eu fui fazer estágio, Anderson, que o estágio exige que a gente tenha contato com o PPP e as coordenadoras não sabiam nem onde estava o projeto político-pedagógico da escola. Então, isso me impressionou bastante, é algo marcante para a gente, como que não está ali fácil para todos verem. Quantas escolas que eu fui conhecer, a gente não sabe onde está esse documento. Então, não tem que ser algo que foi feito e arquiva ali e nunca mais se vê. Né? Tem que ser um instrumento de trabalho
que tem que ser revisto constantemente. Você quer Exatamente. comentar outra coisa, Anderson? Assim como uma planta de um edifício deve ser consultada sempre pelo engenheiro, assim como o prontuário de um paciente pelo médico, o PPP deve ser um documento que deve ficar em cima da mesa ali da recepção da escola, em cima da mesa dos professores. Deve ser um documento vivo, né? E não um documento de gaveta, assim como nossos planos de ensino também, né? São mazelas, como eu disse anteriormente, que a educação carrega e que a gente só consegue avançar a partir do momento que a gente sai da zona de conforto e realize o trabalho docente. Realizar o trabalho docente é olhar para esses documentos como instrumentos de trabalho, não como meros elementos burocráticos, né? Então, é um movimento difícil de ser feito. Nem todos os profissionais de educação receberam uma mesma formação crítico-reflexiva, né? Sim. Lembra lá da segunda competência da BNCC, né? Pensamento crítico, criativo, né? Então a gente precisa ter esse pensamento crítico, né? Para que a gente possa avançar e entender a relevância desses documentos. Exato. E não deve ser um documento também, Anderson, que eu já vi muitos casos, que copia e cola durante 20, 30 anos e utiliza o mesmo projeto político-pedagógico. Então, ele deve ser refeito todo ano, de acordo com as experiências da escola, deve ser revisto. Aconteceu alguma coisa no meio do ano, reveja aquele documento. Ele pode ser também alterado ali. Então, tem que ser de acordo com as experiências vividas dentro da escola, nas avaliações do trabalho desenvolvido e nos novos desafios que vão surgir. Então, eu duvido que durante um ano não vai surgir um desafio novo, diferente para vocês dentro da escola. Então, por isso que é muito importante, né, que as atividades desenvolvidas com as crianças sejam registradas também, documentadas, de forma a permitir troca de informações dentro da equipe, acompanhamento dos progressos realizados pelas crianças, a comunicação com a família. Vocês registram tudo isso? Fica arquivado dentro da escola? Aconteceu alguma determinada situação? Como que vocês agem? Então, esse documento traz alguns indicadores que são, vou citar alguns que não daria tempo, né, Anderson, da gente citar todos os indicadores, mas a gente vai depois sinalizar como vocês podem encontrar esse documento. Mas nessa dimensão, por exemplo, nós temos o indicador. A instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento e ela é conhecida por todos. Os pais conhecem, sabem que existe essa proposta pedagógica. Tenho certeza que 90% não, Anderson, infelizmente. Infelizmente, 90% dos pais não participam dessa proposta pedagógica. Sim, eu acho que está um slide adiante, né? Isso. Isso. Você está na 1 ainda, né? Isso. Tá, agora sim. E a proposta pedagógica, ela foi elaborada e é periodicamente atualizada com a participação das professoras, com a equipe da limpeza, das famílias. Considere os interesses das crianças, que é muito importante também. É algo que a gente tem que levar sempre em conta. Os interesses das crianças mudam. As atividades das crianças ela tem que ser revista todos os anos. Quantos casos a gente já, dentro de escola, a gente utiliza a mesma atividade durante 20, 30 anos? Como que faz essa avaliação? Será que a mesma criança de hoje é a mesma criança de 10 anos atrás? Será que os desafios de hoje são os mesmos desafios de 10 anos atrás? Então, por isso que é importante que a gente refaça esse planejamento. E como que é esse acompanhamento? Como é que é essa avaliação? Tem o registro da prática dos professores? Ele é realizado? É algo para vocês pensarem.
Por quê? Porque cada professora faz registro sobre as brincadeiras, vivências. Como é feito esse registro? Tem um portfólio que vocês deixam ali na escola, documentado, com essas práticas. Então, esses são alguns indicadores que vão auxiliar na avaliação da dimensão do planejamento institucional. Pode passar agora sim. Isso, 2. Então, a próxima dimensão sugerida pelo documento é sobre a multiplicidade de experiências e linguagens. Nesse item, Anderson, lembramos do Loris Malaguzzi, grande educador italiano, que escreveu sobre as 100 linguagens da criança. Quem ainda não realizou a leitura deste livro, leiam, super recomendo. Lá vocês vão ver que existem 100 maneiras diferentes da criança pensar, se expressar, inventar, falar, sonhar, sentir. Mas por que, Anderson, estamos fazendo referência sobre esse livro? Porque na avaliação... pode falar. Não, pode falar você. Você já leu esse livro, Anderson? Já li. É sensacional. É sensacional. Mas por que estamos falando desse livro agora, quando a gente citou essa dimensão? Porque na avaliação de uma escola de educação infantil, devemos perguntar: o trabalho educativo procura desenvolver e ampliar as diversas formas da criança conhecer o mundo e se expressar? Como as crianças constroem sua autonomia dentro da escola que vocês trabalham? As crianças se relacionam com o ambiente natural e social, têm oportunidade de se expressar por meio de diferentes linguagens. Outro indicador que acho importantíssimo, quando falamos de crianças menores, e lá no documento está, como eu disse para vocês, de outra cor, já sinalizando que são para bebês. Quando falamos de creches, de crianças, de bebês, a escola que vocês trabalham, considera o ritmo da criança na retirada de fraldas, no controle do xixi, do cocô, ou apenas retira a fralda porque os pais não aguentam mais comprar fralda? Como é feita essa orientação para os pais? Então, tudo isso faz parte dessa avaliação. Como a escola organiza, favorece, valoriza a autonomia da criança? Os ambientes, os materiais dentro da sala de aula de vocês estão dispostos de formas que as crianças possam fazer escolhas? E para concluir esse indicador, a observação e a escuta são importantes para sugerir novas atividades, assim como os ajustes no planejamento e troca de experiências da equipe. Eu acho muito engraçado, Anderson, essa questão da fralda, que os pais chegam, tem a ansiedade dos pais, com certeza, mas como que é feita essa orientação dentro da escola que vocês trabalham? Vamos ajudar o pai que quer tirar, vamos tirar a fralda porque o pai quer tirar. Mas a criança está preparada para isso? A gente está respeitando o ritmo dela? Ela precisa estar preparada. A criança que sinaliza quando ela quer tirar a fralda. Não somos nós que decidimos isso por ela. É o momento dela. A gente só ajuda ela a alcançar esse momento dela. A gente favorece essa autonomia. Não que a gente decida pela criança. Então, eu trouxe essas questões para vocês mesmo pensarem alguns aspectos que acontecem dentro da sala de aula, da escola. Então, pensa como é a sala de vocês, a escola de vocês, as atividades que vocês favorecem para os alunos de vocês, incentivam essa autonomia? Vocês proporcionam que elas possam se expressar de diversas maneiras, pela dança, pelo teatro, pelo livro? Então, vamos questionando, vamos pensando, vamos lembrando de como é a aula de vocês, como é a sala. Eu sei que todo vai iniciar um novo ano, então os professores já preparam as salas de acordo, deixa tudo muito colorido. Mas além de deixar colorido, vocês respeitam essa questão que eu acabei de falar para vocês? Isso é muito importante.
Então, pode passar para o próximo. O Anderson vai falar para vocês a próxima dimensão. Você vai falar, Anderson, a próxima? Sim. Só. A dimensão de interações, né? Que é, inclusive, um dos pilares da BNCC, né? Interações e brincadeiras na educação infantil. E aí, quando a gente pensa em interações, a gente está falando sobre dignidade das crianças, estamos falando sobre o ritmo de aprendizagem, né, um ritmo de evolução em termos da consciência do próprio corpo, como a Tainá sinalizou, da fralda, né? O ritmo, o respeito à identidade, desejos, interesses da criança, o respeito às ideias, conquistas e produções das crianças, interação entre as próprias crianças, né? A criança entre si. Então a gente tem aí algumas questões que eu vou só exemplificar para vocês, são muitas, né? Que cada indicador possui. Então, quando você está pensando aí em relação à dignidade da criança, né? Quando há conflitos entre as crianças, situações em que uma criança faz uso de apelidos ou brincadeiras que humilham outra criança, as professoras e demais profissionais intervêm. Então, a gente precisa pensar sobre, né? Como que é isso? O cotidiano de relações humanas, das interações humanas, pode ocorrer com situações de conflito. Como que são as intervenções nisso? Ocorre imediatamente, de uma forma respeitosa, né? Em relação ao ritmo das crianças, né? Os professores organizam as atividades de modo que as crianças não sejam forçadas a longos períodos de espera. As crianças podem dormir ou repousar, ir no banheiro ou beber água quando necessitam. Coisas aí para se pensar, né? Tudo aquilo que vocês vivenciam. Então vejam que esse instrumento está olhando para a realidade mesmo, tá? Em relação a respeito à identidade, desejo, interesse das crianças, os professores e demais profissionais chamam as crianças por seus nomes? Parece banal isso, mas não é, faz diferença, né? A instituição observa e atende os interesses e necessidades das crianças que são recém-chegadas, estão mudando do grupo ou se desligando da instituição? No item 4, os professores e demais profissionais acolhem as propostas, invenções, descobertas das crianças, incorporando como parte da programação, sempre que possível, né, ou segue aquele ritmo tradicional, educacional, né, que se a criança faz uma pergunta diferente ou expressa de uma forma diferente, não é valorizado, né? A gente sabe o valor que isso tem da descoberta que a criança faz. Sobre as interações entre as próprias crianças, né? Os professores organizam diariamente espaços, brincadeiras, materiais que promovem a oportunidade de interação entre as crianças da mesma faixa etária. Então, veja, tem outras questões aqui, que são os guias dos indicadores, né? Que o grupo de trabalho o coordenador vai expor, né? E o grupo de trabalho vai sinalizar o que é observado sobre esses itens, né? Eles vão responder. E aí você vai pintando, né? Verde, amarelo e vermelho, para depois, no catado geral aí das questões daquele indicador, você pode coloque na bolinha ali, embaixo, né? Nessa ficha, vocês veem que tem um espaço para explicar a cor atribuída àquele indicador. Então, são questões do cotidiano da escola, aquilo que vocês vivem efetivamente. E aqueles detalhes, né? A gente está falando sobre interações aqui, é uma dimensão, para algumas escolas, bem polêmica, né? Porque naquela unidade escolar, às vezes teve situações, circunstâncias, que as interações humanas culminaram em alguma coisa negativa, ruim, problemática. Talvez o que faltou para isso, né, não ocorrer, o que faltou foi exatamente uma avaliação prévia, uma discussão sobre um planejamento. E aí, quando você incorpora aquele plano de ação, aquilo que ocorreu que foi inadequado poderia
né, não ter ocorrido e as coisas ficassem bem. Mais uma justificativa sobre a relevância de vocês fazerem esse trabalho aqui. Próximo. Sobre a promoção da saúde. Então, nós temos aí 3 indicadores. Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças, limpeza, salubridade, conforto e segurança. Né? 3 indicadores de extrema relevância também, né, que estão olhando lá para o local de convívio, né, das crianças. Então, quando você pensa sobre alimentação, pergunta para se fazer. A instituição dispõe de um cardápio nutricional variado, rico, que atenda às necessidades da criança, inclusive daquelas que necessitam de dietas especiais? As realidades que eu conheço, existe um movimento bem importante nesse sentido. Né? Então, crianças que não podem com determinado tipo de leite é servido, né, o que é mais adequado, e assim por diante. Crianças com restrições culturais ou religiosas são respeitadas também. Tá? Limpeza, salubridade e conforto. As salas de atividades, demais ambientes internos e externos são agradáveis, limpos, ventilados e tranquilos, com acústica que permite uma boa comunicação? Então, veja, lembra que eu comentei que a importância de colocar os profissionais de apoio para participarem desse momento também. Tá? Não só porque aqui o tema é diretamente relacionado ao trabalho deles. Eles são relevantes também para apresentar um olhar diferente, uma visão diferente sobre os outros aspectos, né? Os outros indicadores. Mas aqui, eles vão se olhar, eles vão entender da importância que eles têm no processo educacional também. Né? Sobre a segurança. As tomadas elétricas estão colocadas no alto das paredes, possuem tampas protetoras e seguras? Produtos de limpeza, medicamentos, substâncias tóxicas são devidamente acondicionadas e mantidas fora do alcance das crianças? A instituição tem procedimentos pré-estabelecidos e conhecidos por todos que devem ser tomados em caso de acidentes? Esse ano a gente teve um episódio muito trágico, né, envolvendo uma escola de educação infantil, lá em Santa Catarina, se eu não me engano, né? Um invasor tirou a vida de profissionais da escola e de bebês, de uma forma muito cruel. E a gente precisa falar sobre isso, né? E não é porque o Brasil é um país com dados, né, sobre violência gritantes. A gente tem situações desse tipo nos Estados Unidos também, né, jovens com transtornos mentais invadem escolas, né, e tiram vidas de pessoas. Então, veja lá, segurança das crianças, em termos de incêndio também, né, se a escola está equipada, né, com os itens necessários, né, caso tenha algum incêndio, sobre situações de invasão, né, tem trancas nas portas e a pessoa só pode entrar devidamente autorizada por algum responsável ali da escola. Então, veja, pessoal, são aqueles itens que a gente precisa colocar no checklist, né? É exatamente isso, aqui é um checklist para verificar o que tem sido efetivar uma prática, né, importante, exitosa, merece verde. Os outros elementos aí que não estão verde precisam ser repensados. Pode passar, por favor. Isso, agora não. Vamos pegar o gancho do Anderson. Não só termos um ambiente seguro, tanto para os profissionais que ali trabalham, pais, alunos, né? A gente também precisa ter um ambiente que reflita de forma cuidadosa e respeitosa, que atende às necessidades do desenvolvimento das crianças, em todos os seus aspectos, tanto físico, afetivo, cognitivo, criativo. Então, nós também precisamos, além de ter um ambiente que favoreça tudo isso que o Anderson acabou de falar, alimentação, segurança, esse espaço interno é limpo, bem iluminado e arejado. As crianças têm uma visão ampla do exterior,
seguro e aconchegante? Como é o espaço que vocês trabalham? Pensa, vamos lembrar como é a escola que vocês trabalham. As salas de aulas têm espelho para que a criança possa construir sua identidade, janelas para que as crianças possam ver o espaço externo, tem estante de livros. E além dos espaços destinados aos pequenos, também temos que pensar no ambiente de interesse e necessidade do adulto, não é mesmo, Anderson? A sala dos professores. Tem sala dos professores para promover o estudo de vocês, conforto, descanso na hora do almoço, do lanche. Então, aqui vocês vão encontrar os 3 indicadores. Então, o primeiro indicador é espaços e imobiliários, né, que favorecem a experiência das crianças. Depois, materiais variados, acessíveis às crianças. Tem livros, brinquedos, como esse espaço. Os brinquedos são de acordo com a faixa etária de cada criança. São brinquedos acessíveis. Tem brinquedos que machucam, possam ocasionar acidentes. E depois o terceiro indicador, espaços e materiais mobiliários, né, para os interesses e necessidades dos adultos. Como eu acabei de falar, tem um computador para os professores fazerem pesquisa, realizar atividade. Então, são coisas, como o Anderson disse, às vezes são fáceis, simples, a gente fala, lógico que tem. Mas às vezes não, às vezes passa tão despercebido que a gente trabalha no automático e a gente passa em branco esses pontos. A gente nunca parou para pensar em classificar. Será que está tudo certo mesmo? Tem, mas às vezes tem que ter um pouquinho mais de atenção, algo que possa ser melhorado, ou que não tem, que precisa ser urgentemente providenciado. E se não tiver, como que a gente pode recorrer a isso? Então, a gente já trouxe também, né, Anderson, numa palestra da Maraísa, como a escola pode recorrer aos recursos, para que a gente possa promover. É tudo isso que a gente está trabalhando aqui, apresentando para vocês. Então, Exatamente. Isso tem a ver com investimento. Sabe, a gente tem indicadores que estão mais diretamente ligados à prática do profissional, no sentido de amanhã quero melhorar isso, ele consegue. E tem outros que fogem, às vezes, da alçada. Então você tem que reivindicar isso para o órgão gestor trazer o investimento de materiais, caso falte. Né? E lembre que a gente falou sobre fundamentação. Então, se você não tiver claro quais são os brinquedos adequados às faixas etárias das crianças, a partir de uma fundamentação, de uma proposta pedagógica, lembra da dimensão 1, está tudo atrelado aqui, gente. Né? Você possivelmente não vai ter clareza para entender o que falta e o que está em excesso ali, no teu espaço de trabalho. E aí você não vai conseguir mediar de uma forma adequada, né, os processos educativos ali com as crianças. Então, se você lida com uma determinada faixa etária e você vai lá e lê um texto como da Chizuko Kishimoto, que é um texto clássico, você pode baixar do celular e agora, se você quiser, que classifica os brinquedos, né, as brincadeiras e brinquedos por faixa etária, né, e dá algumas categorias importantes, e você pode fundamentar, olha, a gente precisa disso e não tem. A escola não tem dinheiro para comprar. Quem vai comprar? O órgão gestor, a prefeitura, né? E aí você chega com esse relatório em mãos e fala assim, ó, é disso que a gente precisa. Ah, mas, né, não foi comprado, né? A gente não tem dinheiro para comprar. A educação tem dinheiro, sim. E aí você vai justificar por A mais B, porque quem é profissional de educação é você, né? E não é quem assina o cheque. Então vocês precisam, né, ter a fundamentação para saber fazer as devidas escolhas, né, para o melhor para as crianças aí.
tá bom? Materiais, mobiliário, né? A gente sabe que tem verbas específicas. A gente tem o Fundeb, né? O Fundeb é um fundo poderosíssimo que leva dinheiro aí para as redes de ensino investir em infraestrutura, salário dos profissionais. Então a gente precisa reivindicar com fundamentação, né? Pedir por pedir, as coisas se perdem no meio do caminho, Ou só sabe? reclamar, né, Anderson? Só Ou só reclamar, falar reclamar. que a escola não tem isso, não tem aquilo. Reclamar não vai fazer vocês saírem do lugar. Pedir, simplesmente, às vezes não garante. Eu sei que às vezes um profissional, né, um gestor de escola, faz a solicitação formal por meio de ofício, né, mas não garante. Então, vamos para uma outra esfera, que é um relatório detalhado sobre o que a gente precisa disso. Qual é a justificativa? É essa. Aí não vai ter discussão, né? Não vai ter discussão, vai ter só que aguardar mesmo, porque esse negócio tem que chegar para vocês trabalharem bem. Sim, com certeza. Então, vamos para a próxima dimensão. Isso, a dimensão número 6, que fala sobre a formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais. Como a gente iniciou essa formação, Anderson falou muito bem sobre a importância da formação continuada. É um dos fatores que mais influenciam na qualidade da educação, que é a qualificação dos profissionais que trabalham com as crianças. Nosso sistema de ensino Unifebs ela muito por isso que estamos sempre preocupados em trazer temas interessantes para vocês. E como que é na escola que vocês trabalham? Como é a formação inicial das professoras da escola? São formadas em pedagogia? A escola incentiva a formação continuada? Vocês participam das nossas formações aqui frequentemente, a cada 15 dias? E além da preocupação das formações dos profissionais, a escola também proporciona condições de trabalho adequado. Então, nós temos aqui 3 indicadores importantes que falam sobre essa subdimensão, que é a formação inicial dos profissionais. Quem são as professoras que trabalham na escola do meu filho? Eu quero conhecer a formação delas. E eu já vi escolas que têm profissionais que não têm pedagogia. Eu me sentiria segura colocar o meu filho lá? Será que elas estão preparadas para isso? E a formação continuada? Isso diz respeito sobre o profissional. Como o Anderson disse, é um profissional que está sempre se atualizando, buscando atualizações da educação, trazendo informações pertinentes. E as condições de trabalho? Como tem sido? Não vamos nem citar o salário, que a gente entende, né, Anderson? Que poderia ser, com certeza, algo melhor. Sim. Mas, além disso, como são as condições do trabalho que vocês? E Tem a para ver com o item finalizar, anterior também, né? sim, sim. Se a gente for parar para ver, Anderson, uma dimensão puxa a outra. Todo amarrado. Sim. Isso. E também a última, pode passar, por gentileza. A formação, pode voltar um pouquinho. Isso. Formação inicial, né? Hoje, redes públicas de ensino exigem, né, em termos de edital de concurso público, a, a licenciatura em pedagogia, né? Se tiver especialista, a licenciatura em educação física, registro no CREF, inclusive, para os profissionais de educação física. Se tem profissional de artes, mesma coisa. Então, a gente avançou nesse sentido, da exigência, né, no processo de contratação, que é um processo de concurso público, né? Isso é que daí na Então, rede particular, às vezes, eles acabam então, contratando. exatamente. E a gente encontra esses déficits aí na rede privada, infelizmente. Mas, em termos de rede pública,
É um avanço que a gente teve em termos de legislação recente, né? Que aí muitos municípios exigem o diploma de graduação, não só o magistério, né, o curso normal, né, porque também dá habilitação, né, o antigo Cefam, e a formação continuada, né. Então, o município, o estado deve oferecer programas de formação continuada, que são cursos de extensão ao longo do ano, semanas de planejamento. Então, quando você tem aí parceria com instituições como a sua rede de ensino tem parceria com o sistema Unifeb, então vocês estão num programa de formação continuada, vocês são certificados porque vocês estão recebendo aqui um programa de formação formal, né? Além dos cursos que vocês encontram no portal, né? Então, isso é muito importante. Então, as parcerias que as redes fazem, né, é muito importante com, né, instituições como a Unifeb, que prestam serviço, não só de disponibilização do material didático, mas também dos programas de formação. E nas redes de ensino a gente também tem os planos de carreira, que é mais um mecanismo de valorização do trabalho, né, dos profissionais quando você coloca lá. Se você realizar pós-graduações, você vai ter um benefício no seu salário. Se você fazer cursos de 180 horas, né, de 60 horas, assim por diante, você vai ter um benefício. Então, mais um incentivo, né, para as pessoas fazerem, né, ficarem em formação continuamente, né, mestrado, doutorado. Então, tem planos de carreira, né, que favorecem muito isso e dão esse incentivo a mais, né, para que os profissionais busquem, né, cursos de formação e se mantenham atualizados sobre práticas, sobre concepções, e assim por diante. Eu só queria sinalizar aqui que, né, sou professor, me identifico com vocês, né, minha formação em filosofia me coloca numa situação de provocador, a Tainá já me conhece, e eu gostaria de falar para vocês o seguinte, né, vai buscar uma formação, né, uma pós-graduação, seja criterioso, não aceite qualquer coisa no teu currículo. Não venha com essa de, eu preciso para ganhar, né, ter o plano de carreira lá e vou fazer uma pós para ganhar mais. Não pense nisso, sabe? Não pense só no dinheiro. Você vai ter ganhos salariais com o seu diploma? Sim, ótimo. Você vai ter ganhos em termos de conhecimento com alguns cursos que são oferecidos no mercado? Às vezes não. Então seja criterioso, não se engane, não seja um alienado que vai lá e praticamente compra um diploma. Tá? Eu sei que existe ofertas nesse sentido no mercado. O advento do IAD possibilitou muita instituição charlatã, esse é o termo mais adequado, a oferecer qualquer coisa em termos de conhecimento. Então não existe entrega de conhecimento. Existe a disponibilização de um diploma que vai favorecer, sim, um incremento do salário, mas não vai favorecer em nada um incremento da tua evolução profissional, da tua evolução como pessoa, tá? Então, seja criterioso. Com certeza, Anderson. Não se vendam. Não se vendam porque é importante, assim, né? Eu sei que tem várias instituições que oferecem mesmo. Às vezes fazem até milagre com a carga horária, que a gente fala, nossa, mas será É o que isso é milagre da possível? multiplicação de horas. É Gente, mas incrível. será que é possível fazer esse curso em 3 meses? É, Algo que você faria em 2 anos. São os cursos milagrosos. Cristo multiplicou o Cuidado. peixe e o pão, né? E essas instituições multiplicam as horas. As horas. É uma coisa incrível. É Por isso, isso, gente. Ó, por favor, às vezes, para alguns que já fizeram, não tem problema, mas não façam mais. assim, Não faça mal. Respeite o seu currículo. Para que você chegue no final da sua carreira, você olha para trás e fala assim, talvez eu fiz uma escolha errada lá atrás, mas depois eu me conscientizei e não aconteceu mais. E o que eu busquei, né, de um curso de formação foi para me formar. O incremento no salário é paralelo a isso, né? Mas eu busco conhecimento.
respeite seu currículo e aí, a partir do momento desse respeito, que é uma autovalorização. Porque eu escuto muitos professores querendo, né, levantando bandeira para serem valorizados. Mas como que está a sua autovalorização? Esse é um dos elementos que fazem parte desse processo de autovalorizar-se. Sim, ótimo. Então vamos para o próximo item. É a última dimensão, que é a cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. Então, a presença entre familiares e profissionais da educação, o sentimento de estar em um lugar que acolhe, é fundamental para garantir uma educação infantil de qualidade. Principalmente agora com os pequeninos, o Anderson pôde sentir recentemente com a pequenininha dele, iniciando agora na escola. Como que foi esse acolhimento, Anderson? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Você se sentiu acolhido na escola da sua filha? Como que foi esse processo? Você se sentiu seguro? Aproveita para contar a sua experiência. Eu estou numa condição privilegiada, né? Porque a minha esposa é diretora da escola que a Luísa está frequentando. Então, foi muito bom estar em casa, né? Mas as profissionais que cuidam dela são sensacionais. Então, não tem nem o que falar. Eu busco ela alguns dias na semana e, né, a acolhida é muito boa, então sinto segurança, né, no ambiente, isso é importante, o acolhimento afetivo, né? Não porque a Inali é diretora da escola, mas porque eu vejo mesmo o tratamento que eu recebo, os outros pais recebem também. Então é sensacional, assim, a gente vê como isso faz diferença para que eu seja parceiro da escola, né, para que a família seja parceira da escola. Porque se for dois, né, dois carros diferentes para tentar carregar a mesma pessoa, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, família, escola deve ser um veículo só para levar essa criança numa trajetória, né, benéfica até a vida adulta. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para essa instância e para essa dimensão. Eu perguntei para o Anderson de propósito, porque o Anderson tem essas duas visões. Então, eu queria que ele falasse para vocês que realmente a criança tem que se sentir em casa, não só pela mãe estar trabalhando na escola, mas o tratamento é igual. Então, o Anderson consegue ver essa diferença e que realmente isso, as crianças têm que se sentir no quintal de casa, que o quintal de casa se amplie para a escola. Como que está sendo feito esse acolhimento, ainda mais nas adaptações, agora com o retorno das aulas? As crianças e os pais estão sendo acolhidos, os pais estão se sentindo seguros em deixar as crianças ali na escola. Eu sei que o coração fica apertadinho, mas os pais precisam dessa segurança, que só vocês podem passar. Aí no segundo indicador tem a garantia da participação das famílias, no acompanhamento das vivências dentro da escola, no desenvolvimento. Vocês entregam um relatório de como essa criança chegou, como essa criança vai sair no ano letivo, quais são os avanços que essa criança teve ou não, se teve que fazer um trabalho de intervenção ali naquela criança, fazer um trabalho paralelo com algum especialista. Os pais ficam cientes disso? Os pais participam desse processo de desenvolvimento das crianças? Como é feito esse relatório? Os pais precisam saber todos os passos. Se a criança come bem, se a criança não come. Que os pais também possam participar dos eventos. Eu sei que agora não tem eventos por causa da pandemia, mas futuramente vão ter eventos. A escola promove esses eventos na escola com a participação dos pais, festa da família. A criança se sente valorizada, os pais se sentem valorizados também. Então, Existem alguns programas que podem contribuir para essa dimensão também,
Um deles é a Primeiríssima Infância, que é um programa que nasceu lá com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Siga na rede social, tem muito conteúdo bom para vocês se formarem. Atualmente o Estado de São Paulo assumiu esse programa. Então, são convênios que a Prefeitura estabelece com o Estado. E aí a rede de proteção da criança, educação, assistência social e saúde dialogam entre si e abraçam essa criança, essa família, desde o ventre desde quando a criança está no ventre, né, até o final da educação infantil. É incrível esse programa, procurem saber sobre. E eu experienciei aqui no meu município, trabalhei, né, como um dos articuladores, né, em algumas ações, e foi fantástico, eu aprendi muito. E hoje eu sou um pai melhor porque tive essa experiência. E Primeiríssima Infância é o programa, tá? Inclusive, se vocês, não sei se vocês conhecem, O Começo da Vida é um documentário, está disponível aí, YouTube, Netflix, tem todas as plataformas. Tem, se eu não me engano, tem a versão 1 e a versão 2 já. É sensacional. Nasceu junto com esse programa, Primeiríssima Infância, a Fundação Maria Cecília, que patrocinou. Então, serve inclusive para que vocês dialoguem em HTPC, assistam juntos, né, e dialoguem. A aproximação da família com a escola é algo essencial. E ações simples do dia da família na escola, né? Eu, como profissional de educação física, participo de ações nesse sentido. E aí, aquela conquista diária que eu vejo as crianças terem nas minhas aulas, né, que elas ficam super felizes, são campeões olímpicos ali na minha aula de educação física, né, um orgulho tremendo sobre né, uma conquista, né, num esporte, numa atividade que eles fazem. Eles estão visualizando, passam a ser visualizados pelo pai e pela mãe. Isso é incrível. Né? No coração deles aquilo transborda de alegria, isso aí a gente restabelece vínculos, sabe? Às vezes o pai não está bem porque não está conseguindo se manter no mercado de trabalho, né? Está tendo problemas de saúde na família, alguma coisa nesse sentido. Dia na família da escola faz toda a diferença. É muito bom. A gente sai renovado. É cansativo. Cansa, mas a gente sai renovado. Talvez agora, né, obviamente, nem preciso falar o porquê, esse ano as coisas pararam, né? Mas 2022, lembra lá? Vocês vão fazer isso aqui como tarefinha, esse planejamento, e vai colocar lá no PPP. A gente vai ter um dia aqui para que pais e crianças brinquem juntos. E vai ser sensacional, né? E aí conscientize sobre a importância de manter as crianças longe das telas, né? Até certo ponto é relevante, elas estão estudando hoje por meio do celular, né? Não tem como evitar. Mas do pai também se afastar das telas dos celulares em algum momento e olhar para o seu filho e brincar junto, e ir na pracinha, e brincar, sentar na areia, né? Brincar com coisas simples, né? Não precisa dos melhores brinquedos. O dia da criança está chegando, tem tanta coisa boa que a gente pode usar, né? Lembra lá das pedagogias Waldorf, na pedagogia montessoriana, brinquedos de madeira, né? Brinquedos simples. E às vezes uma caixa de papelão para descer, né, uma rampa lá da pracinha, né, da grama, né, sentar em cima e deslizar, é o melhor do que muito Xbox aí, né? Muito PlayStation. Então, o dia da família na escola favorece tudo isso. Essas conexões, que às vezes passam desapercebidas lá pela família. E se a gente não pensar bem, a gente deixa passar desapercebido em nossas famílias também, tá? Então, tente pensar sobre, né, sua relação com o brincar, sua relação com a escola do teu filho, né? A relação que você estabelece com a sua formação continuada. E aí tudo isso que você vive, você leva, né, como exemplo de vida, que as famílias te observam também, te acompanham na rede social. Então, sirva de exemplo. E assim todo mundo cresce.
Com certeza, Anderson. Estávamos comentando semana passada sobre os brinquedos, não foi? Como às Sim, vezes simples bloquinhos de madeira faz toda a diferença na educação das crianças. E com certeza o Dia da Família vai ser algo que eles nunca vão esquecer, as crianças e os pais. Vai ser algo que eles vão levar para o resto da vida, esse momento juntos. Essas são algumas sugestões das dimensões que o documento apresenta como critérios de autoavaliação. Então, eles selecionaram 7 dimensões que eles acham fundamentais para essa autoavaliação nas escolas da educação infantil. Mas a sua escola pode criar outros indicadores também, muito importante a gente citar isso, outras dimensões que julgarem necessários. Por exemplo, a cidade de São Paulo, estava aproveitando para ler sobre esses indicadores, a cidade de São Paulo tem 9 dimensões. Então, a 7 eles modificam um pouquinho, eles já criaram a 8 e a 9, de acordo com a realidade deles. Então, também, a escola de vocês pode também criar outras dimensões, outros indicadores, de acordo com a realidade de vocês, com o contexto histórico, sim. social, afetivo. São Esse movimento, sugestões. esse movimento que a cidade de São Paulo fez, né, pode ser inspirar outras secretarias de educação a criarem seus próprios indicadores, né? Obviamente, tomar por base esse documento que é riquíssimo, né? Mas ver aquilo que é específico da nossa região, né, do sudeste do Brasil, e né, criar novas dimensões, alterar alguns indicadores, é muito pertinente. E ter seu próprio instrumento. E Sim. colocar isso como uma prática corrente aí das unidades escolares da rede. Isso seria sensacional. Nossa expectativa, Anderson, Uhum. que a gente possa iniciar 2022 com várias escolas realizando as avaliações. Anderson, acho que podemos aproveitar e apresentar um pouquinho o material, só para a gente passar para eles verem como que é esse documento. Você tem Sim. aberto? Eu vou abrir aqui. Douglas Tem. pode parar de Isso. projetar lá. Eu vou abrir daqui, tá? Um PDF. Mostrar para vocês. É um documento gostoso de ler, fácil, como a Anderson disse, é bem direto, dinâmico. Vocês podem realizar dentro da escola. Modifiquem, acrescentem, fiquem à vontade. Como eu disse, não é uma receita pronta de bolo, que vocês têm que realmente modificar, acrescentar, mudar. O importante é realizar, né, Anderson? Sim. Só um minutinho que eu já abro aqui. E não se esqueçam de responder o formulário que está disponível no chat para garantir o certificado de vocês, tá bom? Então, preencham o certificado certinho, não esqueçam de nenhum item para que a gente possa gerar esses certificados para vocês. E lembrando que semana que vem, no dia 5 de outubro, teremos mais uma formação. Anderson vai apresentar algumas brincadeiras, os brinquedistas. Já estou ansiosa, Anderson. Sim. Não percam que vai estar ótimo. Ainda Brincar mais um na Semana pouco. das Crianças. Sim. Brincar um pouco, né? Brincar é muito bom. A gente aprende e desenvolve. Nós adultos esquecemos disso, né? Sim, Do valor do brincar. A gente precisa restabelecer nosso vínculo com o lúdico, né? Porque todo ser humano é um ser lúdico. A gente sim. acaba substituindo isso por alguns vícios, né? Aquilo que entretém. Cervejinha, né? E tô falando que isso é ruim. Tô falando que a gente não pode deixar de lado o valor Sim. do jogo, né? Bom, pessoal, esse é o documento. Vocês acham fácil? Indicadores da qualidade na educação infantil. No próprio site do MEC, né, Anderson? Isso. Jogou no Google, vocês encontram fácil. Está no site do MEC, baixa o PDF. E aí é um documento de
69 páginas, mas muito objetivo, fácil de ler, tá? Então, vocês têm aí aquilo que a gente dialogou no início, que é a qualidade, como conduzir, né? Tem mais detalhes do que a gente apresentou, né? Porque não tinha como falar tudo. E aí tem as dimensões mais para o final, tá? Então, é um documento bem interessante, tem ilustrações para inspirar também, né? Nossa apreciação estética vendo esses desenhos das crianças faz a gente se conectar com um documento de uma forma interessante. Vou descer aqui para mostrar aqueles quadros que a gente printou, mostrou para vocês. Mas, ó, na dimensão tem um texto contextualizando o assunto. Depois, cada indicador tem as questões que o pessoal vai responder e pintar. Tá? Então, dá para imprimir isso, colocar, né, numa apostilinha aí para os grupos de trabalho e o coordenador, né, perguntar lá, proposta pedagógica consolidada, que é o indicador 1. A instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento conhecida por todos? Ah, nem todos conhecem, não está claro para a gente, né? Ou ninguém conhece, vermelho. Não, algumas pessoas têm acesso, nem todas, amarelo. Todo mundo conhece, todo mundo está consciente da proposta, verde, tá? E aí fez os 3, né? E aí deu 2 verdes e um amarelo. Então, um indicador, né, pode ser considerado aí com um verde, né, sem esquecer aquele amarelinho que a gente vai dar conta dele, colocar ele para melhorar. Então, vocês vão Preencher lá naquela fazendo tabela quais são as ações que vocês podem isso, fazer para mudar, para fazer esse amarelinho virar verde. É importante exatamente. a gente pensar nisso também. É. Então, até melhorando minha resposta, né, se tiver 2 verdes e um amarelo, pinta de amarelo aqui, né, para não esquecer que tem um amarelo constante que precisa ser melhorado nesse item, né. Então, não joga para cima não, deixa para baixo para que a gente não esqueça daquilo que precisa ser melhorado. E, bom, a gente não falou de tudo, né, porque, veja, são muitas questões, é bem detalhado, para ajudar mesmo a avaliação desses itens, tá? Então, a gente perpassou por as 7 dimensões e todos os indicadores, mas as perguntas a gente não falou todas para vocês. Isso. Tá? Aí, Anderson, para só um pouquinho, volta um pouquinho. Ah lá, quando eu disse dos bebês, volta um pouquinho. Isso, quando eu Aqui. falei dos bebês, ele traz em outra cor, então é fácil sinalizar quando ele apresenta as questões direcionadas só para bebês. Quando, na verdade, específico, né? Aqui é para bebês de Isso. criança pequena, aqui é crianças de 4, 5 anos, né? Então, quando Uhum. está em vermelho, é que para você pensar especificamente no contexto da faixa etária que ele vai colocar em cima, tá? Isso. O preto É geral. é geral. Então, olha, o instrumento está em mãos, basta se organizar e fazer acontecer, tá? A partir do momento que a avaliação foi feita, lembra daquele outro quadro que a gente mostrou, que vai estar mais para cima. Tudo aquilo que a gente mostrou nos slides está contido nesse PDF. Olha lá, a organização da plenária e tal. Então, o modelo de plano de ação é esse. E aí vocês transferem para cá aquilo que precisa ser melhorado. Tá? Com certeza. E não podemos esquecer também, Anderson, que lá no portal também tem formulários para vocês fazerem a avaliação na escola de vocês. Vocês podem direcionar a avaliação para as famílias, para os alunos, para os professores, coordenadores. Então, a gente também tem um recurso, é diferente desse, deixando bem claro, mas também é um método de avaliação para que vocês possam utilizar. Perfeito. Bom, é isso, pessoal. Ficamos felizes por mais esse encontro. Esperamos que tenha sido significativo e que fez sentido para vocês, tá? Essa é a nossa expectativa e nossa torcida é que vocês façam uso, né, desse instrumento
né, se mobilizem para olhar para a educação infantil em termos de uma forma, em termos de uma maneira mais sistemática, né, organizada, para avaliar e depois buscar soluções para os problemas que vocês identificarem. Né? Nada é perfeito nessa vida, a gente precisa sempre ter o pensamento nas melhorias, né? E fico feliz em poder contribuir em mais esse momento com vocês. Agradeço o Douglas, sempre está nos apoiando aqui. E agradeço a Tainá por estar mais essa live com você aqui. Obrigada, Anderson. Obrigada, Douglas, pelo suporte. Realmente foi uma capacitação com um tema riquíssimo. Espero que tenha sido proveitosa para todos, para coordenadores, professores e pais também que nos assistem. Agradeço imensamente a participação de vocês. Fiquem ligadinhos para as próximas formações. Preparamos outubro, um mês recheado de várias formações que a gente vai continuar zelando pela formação continuada dos professores. Agradeço a todos, um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.